Olá, meu nome é Francine Araújo Silva e eu estou aqui para a 8ª aula do curso de extensão. E hoje eu irei falar sobre as práticas educativas do pedagogo com idosos no CRAS. Busca-se compreender o papel do pedagogo no CRAS, mostrando suas contribuições para o desenvolvimento e melhoria da vida dos idosos, considerando a aprendizagem, os resultados, os efeitos e impactos dessa aprendizagem sobre suas vidas e da sociedade. Diante destas perspectivas, procura-se identificar como é a atuação do pedagogo dentro de um espaço não formal. Procura-se identificar a metodologia educacional usada e conhecer as práticas educativas desenvolvidas com os idosos pelo pedagogo no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Para construir-se os referenciais teóricos, foram estudados textos teóricos da área como Caderno de Orientações, PAIF e SCFV, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Estatuto do Idoso, Lei Orgânica da Assistência Social. E autores como Moraes, Bruno, Close, Lopes, dentre outros. Este trabalho tem como objetivo geral analisar a atuação do pedagogo e as práticas educativas com idosos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Observa-se que, na atual situação do sistema educacional, as transformações dentro do currículo e no curso de pedagogia vêm transformando os conceitos dos ambientes formais das escolas para os espaços não formais. Ou seja, novos espaços em que a educação está atuando e que se tem visto resultados relevantes dentro desse novo cenário educacional. Nesse novo contexto, a educação não formal está regada de transformações e modificações, ajudando a melhorar a situação de miséria nos diversos campos em que a educação da sociedade se encontra, promovendo o acesso daqueles que são vistos como excluídos, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. Segundo Freire, a educação deve ser usada como um instrumento de mudança no mundo que torna a se transformar sucessivamente, pois este processo não finaliza
e leva ao desenvolvimento de um espírito crítico que não deve ser deixado de lado ou até mesmo esquecido após estas transformações, para que sejam evitadas novas opressões. Diante dessas mudanças, o pedagogo vem desempenhando um papel muito importante nesta transformação de espaço. Percebemos que esta educação não formal se dá de diferentes maneiras, práticas, em diferentes ambientes, fora dos muros das escolas, como nas ONGs, organização não governamentais, e entre estes espaços está a assistência social, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, no CRAS, como um espaço de experiência, visando a melhoria das vulnerabilidades e as diferenças sociais, nos mais diferentes campos de atuação. O artigo trata-se de uma pesquisa por meio bibliográfico para conhecer melhor a atuação do pedagogo no espaço não escolar, utilizando práticas educativas com idosos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Os objetivos específicos são reconhecer a pessoa idosa como sujeito ativo na sociedade, identificar a metodologia educacional utilizada pelo pedagogo no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, verificando as práticas educativas desenvolvidas.
O processo histórico do idoso no Brasil. O primeiro marco de conquistas relacionadas aos direitos dos idosos ocorreu em 10 de dezembro de 1948, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento afirma que todas as pessoas nascem livres e iguais, em dignidades e direitos, que não haverá distinção de raça, sexo, cor, língua, religião, política, riqueza ou de qualquer outra natureza, e prescreve no artigo 25 os chamados direitos dos idosos. O processo histórico do idoso tem sido um grande desafio para a sociedade brasileira, à medida que a população idosa tem sofrido grandes consequências nos processos de envelhecimento e longevidade. O processo de envelhecimento é natural do ciclo da vida, e diante dessa nova estrutura etária, percebemos a velhice não como o fim da vida, mas uma nova etapa. E é de fato que a sociedade brasileira vem sofrendo profundas transformações no que se refere à composição etária de sua população. Assim, o envelhecimento da população deixou de ser uma preocupação individual e passou a ser tarefa do Estado. Promover o bem-estar dos idosos, com o aumento da população idosa, foi imposto novos desafios à sociedade brasileira, segundo Moraes. A conquista de um novo lugar e significado na sociedade, bem como a marca de uma nova presença do segmento idoso, passam pelo exercício pleno da cidadania, exercício da dimensão do ser político do homem. A visibilidade para o segmento idoso terá que ser conquistada por meio da ação política, garantindo dessa forma o espaço social para o ser que envelhece. Na caminhada em direção a essa conquista, o idoso deve ocupar o papel de protagonista, não o de coadjuvante. O próprio segmento deve efetivar a busca de seu espaço social, segundo Bruno. Acreditamos em políticas públicas que atendam às necessidades básicas das pessoas idosas, garantindo segmentos que amparem e garantam a esse público seus direitos como cidadão. O envelhecimento da população não basta por si só. Viver mais é importante desde que se consiga agregar qualidade aos anos adicionais de vida. Este fenômeno do alongamento do tempo de vida ocorreu inicialmente em países desenvolvidos. Porém, mais recentemente, é nos países em desenvolvimento que o envelhecimento da população tem ocorrido de forma mais acentuada. No Brasil, o número de idosos com mais de 60 anos de idade passou de 3 milhões em 1960 para 7 milhões em 1975 e 14 milhões em 2002. Um aumento de 500% em 40 anos, e deverá alcançar 32 milhões. E alcançou
mais ou menos 32 milhões em 2020. Em países como a Bélgica, por exemplo, foram necessários 100 anos para que a população idosa dobrasse de tamanho. Diante de tal cenário, em 1960 foi inaugurado um trabalho pioneiro no serviço social, voltado para pessoas idosas que na época predominava o assistencialismo. Diante desse novo contexto, o Brasil teve mudanças radicais da visão do envelhecimento impactando a legislação. A Constituição reverteu a política assistencialista em curso na década de 1980, adquirindo uma conotação de direito de cidadania, acrescentando que essa década representou um período rico para a organização dos idosos e a comunidade científica, com a realização de inúmeros seminários e congressos, sensibilizando dessa forma os governos e a sociedade que a questão da velhice, para a questão da velhice. A garantia dos direitos dos idosos na Constituição Federal está expressa em diversos artigos, visando sobre irredutibilidade dos salários de aposentadoria e pensões, garantia do amparo pelos filhos, gratuidade nos transportes coletivos e benefício de um salário mínimo para aqueles sem condições de sustento. A influência das diretrizes e orientações internacionais na Constituição Federal são evidentes constituintes que imprimiram o conceito de participação popular. A Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842, sancionada em 1994, nasceu com concepção avançada para sua época, mas não conseguiu ser aplicada em sua totalidade. Esta lei priorizou o convívio em família em detrimento do atendimento axilar e definiu uma pessoa idosa, aquela maior de 60 anos de idade. A política também sofreu influência das discussões nacionais e internacionais sobre a questão do envelhecimento, evidenciando não só o idoso como um sujeito de direitos, mas preconizando um atendimento de maneira diferenciada em suas necessidades físicas, sociais, econômicas e políticas. Essa lei foi resultado de discussões e consultas por todo o país, com ampla participação de idosos, gerontólogos e a sociedade civil em geral. O processo histórico do idoso constitui uma das mais significativas mudanças no século XXI. Pela primeira vez na história, haverá menos crianças do que pessoas idosas no mundo. Há uma quantidade de 70 milhões de pessoas no mundo com mais de 60 anos, o que corresponde a aproximadamente 10% da população mundial. Até o final da década, esse número atingirá 1 bilhão. Segundo o Brasil. O envelhecimento na contemporaneidade na realidade brasileira. O envelhecimento da população não basta por si só. Viver mais é importante desde que se consiga agregar qualidade aos anos adicionais de vida, sendo que o envelhecimento envolve mudanças que implicam na diminuição gradativa da possibilidade de sobrevivência, acompanhada por alterações regulares na aparência, no comportamento, na experiência e nos papéis sociais. Portanto, o envelhecimento tem dimensão existencial, porque modifica a relação do homem com a natureza, com o tempo de vida em um espaço social e sua própria história que se constitui
não só características biopsíquicas, como também sociais e culturais. Diante dessas mudanças, o envelhecimento é compreendido como parte integrante e fundamental na vida de cada indivíduo. É nessa fase que se observa experiências e características próprias e peculiares resultantes da trajetória de vida, em que umas têm maior dimensão e complexidade que outras, integrando assim a formação do indivíduo idoso. As tensões psicológicas e sociais podem apresentar as deteriorações associadas ao processo de envelhecimento, segundo Leite. Nessa perspectiva, a Política Nacional do Idoso, por meio da Lei nº 8.842/94, estabeleceu direitos sociais, garantia de autonomia, integração e participação dos idosos na sociedade, que contribuem para a qualidade de vida, autoestima e bem-estar. Fatores importantes para que o idoso mantenha uma boa saúde física e mental, hábitos saudáveis e principalmente manutenção de sua capacidade funcional. As políticas públicas governamentais têm procurado programar modalidades de atendimento aos idosos, tais como centros de convivência, espaço destinado à prática de atividade física, cultural, educativa, social e de lazer, como forma de estimular sua participação no contexto social em que se está inserido. Segundo Neri, as políticas públicas precisam ser consideradas como manifestação do compromisso maior da sociedade nos espaços públicos, destinados para estes atendimentos sociais, quebrando barreiras, possibilitando uma real democracia, igualmente de participação e exercício da cidadania de todos os indivíduos. No contexto atual, os cidadãos necessitam de um olhar diferenciado referente aos idosos. Apesar da criação de novas leis de amparo à velhice, que evidenciam a preocupação com esta crescente faixa etária, pouco tem sido feito para viabilizar o exercício dos direitos assegurados por estas leis. Ainda está faltando a atuação governamental efetiva, voltada para este segmento da população. Sabemos que, até mesmo, as iniciativas de caráter privado estão mais direcionadas para o assistencialismo, conduzindo a uma tendência de afastar os idosos de realizar atividades criadoras, favorecendo assim o seu isolamento da sociedade a que pertence.
Política Nacional de Assistência Social e Estatuto do Idoso. A política de assistência social brasileira vem atravessando períodos de avanços e retrocessos. Dentre os avanços, avaliamos o que é mais significativo foi a aprovação da Política Nacional de Assistência Social em 2004, tendo como marco a Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 194, propõe a compreensão de Seguridade Social, contendo em seu tripé a política de saúde, previdência e assistência social, configurando-o como uma proposta de construção de um sistema de proteção social. Compondo o tripé da Seguridade Social, a política de assistência social se configura como uma forma de proteção social àqueles que dela necessitarem, construindo-se como política não contributiva de caráter universal, assim como as outras políticas que compõem o tripé da Seguridade Social. Assistência social é um direito constitucionalmente estabelecido, configurando-se como política de Estado, tendo sua base na Constituição Federal, nos artigos 213 e 204, perpassando por debates promovidos entre a sociedade civil, entidades de atendimento e diversas representações do serviço social. Diante destes aspectos, destacamos as considerações tecidas por Lopes, em que a autora menciona que
O Sistema Único de Assistência Social em construção no país é a materialização de uma agenda democrática cuja biografia tem raízes históricas nas lutas e contradições que compõem esse direito social, que foram e são objeto da atenção de intelectuais, da atuação de militantes e da ação de trabalhadores sociais em todo o país. Esse processo histórico de alguma duração, perto de 4 décadas, continua a requisitar muita atenção, já que aparece como referência para a montagem da nova condição da política de assistência social. Observa-se que essa articulação com os movimentos sociais trouxe um avanço expressivo, colocando a assistência social no amparo do direito e responsabilidade do Estado, ainda que esta responsabilidade seja compartilhada com a sociedade civil. A Lei Orgânica da Assistência Social, disposta na Lei nº 8.742/93, definiu os objetivos, as diretrizes e estabeleceu um padrão de operacionalização, criando os conselhos, os planos e fundos da política de assistência social, como previsto em seu artigo 1º. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas, segundo Brasil e Loas. Um dos marcos importantíssimos de luta social escreve-se a aprovação, no governo do presidente Itamar Franco, da Lei Orgânica da Assistência Social, que se constituiu em um grande avanço nessa política ao torná-la dever do Estado. A Lei Orgânica da Assistência Social foi um avanço na área social, apesar desta sempre ter sido negligenciada, pois com a aprovação desta lei alcançamos a garantia de direitos já colocados na Constituição Federal. Diante desse cenário, a assistência social se configurou historicamente como um direito de todos os cidadãos brasileiros, de acordo com o estabelecimento no artigo 1º da Lei Orgânica de Assistência Social. Ou seja, o Estado tem o dever de atender por meio da Seguridade Social não contributiva, provendo os mínimos sociais, garantindo o atendimento às necessidades básicas. A proteção social deve garantir as seguranças de sobrevivência, de convívio com a família e acolhida. Nessa proteção social foram inclusos os seguintes rendimentos e seguranças. A segurança de rendimentos não é uma compensação do valor do salário mínimo inadequado, mas a garantia de que todos tenham uma forma monetária de garantir sua sobrevivência, independentemente de suas limitações para o trabalho ou do desemprego. É o caso de pessoas com deficiência e idosos, segundo o Brasil. De acordo com Faleiros, diferenciando-se de certas categorias da população, as políticas sociais apresentam-se aos grupos-alvo e os classificam tanto por critérios de normalidade e anormalidade, como por critérios de idade. Essa classificação das populações, ao mesmo tempo em que as divide, fragmenta e também realiza uma etiquetagem que produz seu isolamento, e esse conjunto de medidas possibilita seu controle. O mesmo autor desenvolve sua ideia concluindo que as medidas da política social transformam esses grupos em anormais, fracassados e desadaptados. O Sistema Único de Assistência Social define e organiza elementos para a concretização da política da assistência social no Brasil, normatizando e padronizando a linguagem e as ações nos serviços de atendimento. Ele vem permitir um controle maior e de forma mais descentralizada
mais periférica em relação aos estados e municípios no país, para que suas ações possam estar em consonância com as necessidades e possibilidades locais. Segundo o Brasil. O Sistema Único de Assistência Social, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na regulação e organização em todo o território nacional das ações, não só assistenciais. Os serviços, programas, projetos e benefícios como base de organização, que passam a ser definidos pelas funções que desempenham, pelo número de pessoas que deles necessita e pela sua complexidade. Pressupõe ainda gestão compartilhada e cofinanciamento da política pelas 3 esferas de governo e definição clara das competências técnico-políticas da União, Estados, Distrito Federal e municípios, com a participação e mobilização da sociedade civil, e estes têm o papel efetivo na sua implantação e implementação. A articulação dos serviços socioassistenciais estabelecidos no Sistema Único de Assistência Social não são fundamentais para o adequado desempenho da política pública e no que se refere à política de assistência ao idoso. Como afirma os resultados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ratificando os resultados de estudos anteriores, a maior parte da população idosa tem baixo nível de escolaridade e, portanto, precisa do maior volume de informação possível para ficar informada de todas as condições possíveis de acesso aos seus direitos. O papel do pedagogo com práticas educativas no serviço de convivência dos idosos. O pedagogo pode e deve atuar em várias áreas, a partir do momento em que ele se permite conhecer e vivenciar os vários segmentos da educação. Este surge com a responsabilidade de contribuir com as práticas sociais referentes às demandas socioeducativas. Desse modo, Libânio explicita que o pedagogo é um profissional qualificado para atuar em vários campos educativos, atendendo às demandas socioeducativas decorrentes de novas realidades, novas tecnologias, mudanças nos ritmos de vida, a presença nos meios de comunicação e informação, dentre muitas áreas que requerem a contribuição do pedagogo. O pedagogo, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, atua atendendo grupos de crianças, adolescentes e idosos, em situação de vulnerabilidade social e desestruturação familiar, oferecendo o apoio necessário à superação das suas dificuldades, por meio de um atendimento especializado que visa garantir aos usuários seus direitos sociais, tendo o objetivo de prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições do fortalecimento de vínculos. Tendo esse objetivo, o Plano de Ação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem como público-alvo grupos que estão em situação de vulnerabilidade social, tais como famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos e afetividade, pertencimento e sociabilidade, ciclo de vida, identidades estigmatizadas em termos étnicos, cultural e sexual, desvantagem pessoal resultantes de deficiência, exclusão pela pobreza e ou no acesso à demanda política pública, uso de substâncias psicoativas, diferentes formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos e indivíduos, inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal ou informal, estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. O pedagogo é um profissional que atua como principal responsável pelas atividades que trabalham os valores perdidos, promovendo aos grupos atendidos o resgate da
da autoestima, convivência familiar e social. Assim, trabalha especificamente a questão do fortalecimento de vínculos. É necessário para os pedagogos enfrentar essa urgente tarefa social. É como investigadores do processo educativo, visando a adequar esse processo à realidade do sujeito, que os pedagogos intervêm. A educação é um fenômeno social inerente à constituição do homem e da sociedade, integrante, portanto, da vida social, econômica, política e cultural. Trata-se, pois, de um processo global entranhado na prática social, compreendendo processos formativos que ocorrem numa variedade de instituições e atividades sociais, políticas, econômicas, religiosas, culturais, legais, familiares, escolares, nas quais os indivíduos estão envolvidos de modo necessário pelo simples fato de existirem socialmente. Segundo Libânio. Então, essa foi a 8ª aula do curso de extensão. Essa também é a última aula desse curso de extensão. Então, tchau!